Vou te contar duas experiências. Uma que eu tive como estagiário na França, em Paris. Eu fui estagiário do Société Générale. Aliás, tem uma experiência bacana de te contar. Meu primeiro dia no trabalho, que, aliás, sabe toque de Midas? Eu tive o reverso. Tudo que eu encostei deu errado. Tudo, no dia inteiro. Começando pelo trabalho. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Eu cheguei lá e... legal. Eu tinha sido contratado para trabalhar na equipe de vendas de mercados emergentes, que basicamente fazia o seguinte: a gente vendia títulos de empresas e países de mercados emergentes para investidores no mundo inteiro. Então, era um papel de vendedor. Tá bom. Só que aconteceu o seguinte: no dia que eu comecei, aconteceram duas coisas. A primeira coisa que aconteceu foi que o cara que era o principal trader, que é o cara que faz na tesouraria a operação de compra e venda, brigou com o chefe da área, levantou e foi embora. No mesmo dia, os 4 principais bancos da Venezuela, isso aí aconteceu em 1994, quebraram. Seria o equivalente de, imagina que hoje quebrou o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco e quem é o quarto hoje? Acho que deve ser o Santander. Itaú, desculpa, esqueci do Itaú. Imagina o caos que está. Só que o caos não fica limitado ao Brasil. Na hora que acontece isso, bate em tudo quanto é mercado emergente. Como o cara saiu e estava uma loucura, os caras viraram para mim e falam: você vai ter que ajudar aqui, então você fica no telefone ajudando. Você fala de não poder ter o poder de decisão, mas ter a responsabilidade. Eu não tinha a menor ideia. Então, como é que funciona uma mesa de operação de um banco? Um cara liga de um outro banco e aí você fala: de não sei o quê. Qual é o preço que você está comprando e vendendo aquilo? Como é que eu podia dar preço daquilo que eu não tinha a menor ideia do que era? Então, basicamente, eu estava fazendo a função da telefonista. Eu atendia, virava para o cara do meu lado. Com um detalhe: eu estava em Paris, portanto, eu conversava com a minha equipe em francês. Como as coisas de mercado emergente, as conversas que vinham no telefone, das duas uma, ou vinha em inglês ou vinha em espanhol, porque tinha muita coisa de América Latina. Na época, meu espanhol era bem caquético, meu inglês já era bom, mas meu espanhol era bem fraco na época. Depois melhorou. Você quer melhorar o espanhol, faça que nem eu. Vai morar nos Estados Unidos, teu espanhol fica perfeito. O resultado... Eu estou brincando, mas é verdade. Eu convivia tanto com latino que hoje, é uma coisa que a minha mulher me goza o tempo inteiro, para qualquer lugar que eu vou que fala espanhol, o pessoal não acredita que eu sou brasileiro, eles acham que eu sou argentino. É sério, o meu espanhol é tão de argentino que eles acham que eu sou argentino. Mas, enfim, na época não era o caso, meu espanhol era muito ruim. O meu cérebro estava quase pirando. Chegou a ter coisa, não fui eu que resolvi fazer. O cara me falou: não, compra. 1 hora depois, eu tinha perdido $1 milhão naquilo. Eu não, né? O cara que mandou fazer, mas fui eu que fiz. Literalmente $1 milhão, 1 hora depois. Moral da história: foi a coisa mais traumática. Falando das dúvidas, eu quase pedi demissão depois do primeiro dia de emprego. Eu falei: eu não estou pronto para isso, eu não quero isso, eu não de jeito nenhum. E não era nem para aquilo que eu fui contratado, que é uma outra coisa que eu acho que eu aprendi que é importante. Muitas vezes a gente é contratado para uma função específica, mas uma das coisas que a gente tem que ter é a flexibilidade, que é outra coisa que a CLT não tem, de lidar com a questão que tem no momento em que precisa ser lidada. É assim que funciona. Esse é um mundo real. Isso é que torna você melhor, mais importante e mais necessário com quem você está trabalhando. Mas, enfim, ou seja, a minha experiência de estágio na França foi: te vira negão. Tão simples quanto isso. Agora cai no mundo real e vê o que você consegue fazer. Eu até vou fazer uma parte, porque o dia é tão fantástico que eu vou contar como continua o meu dia. O dia não tem a ver com carreira, mas a história, eu não vou resistir. A história acontece o seguinte: aí eu saio de lá, eu subo no metrô. Eu trabalhava bem no centro de Paris, na frente da ópera, e eu morava num lugar que era a última parada do RER, aliás, a penúltima. A última palavra do RER, o RER é uma espécie de um trem de subúrbio que tem em Paris. Eu morava na penúltima parada. A que vinha depois da minha chamava Confins-Fin-d'Oise, que eu brincava que era Confim do fim do mundo. Era depois da minha, eu estava na anterior. Pois muito bem, eu levava 45 minutos no RR, que é uma espécie de um metrô, para chegar lá. Eu subo no metrô, o caminho inteiro
tinha um maluco, que é um cara que tinha ido para a guerra da Argélia, gritando, feito um desgraçado, não, porque eu vou matar todo mundo. Porque na época não tinha tantas essas coisas de terror, eu não acreditei que ele fosse matar, mas eu fui obrigado, eu já estava com a cabeça por aqui, eu fui obrigado a ver o cara gritar 45 minutos com todo mundo que estava no vagão, eu inclusive. Chegando lá, teve um detalhe engraçado, na França, outra coisa é a gente se adaptar a coisas diferentes, você lida com coisas diferentes. Uma que não lidou muito bem foi o meu estômago. A água lá não funcionava comigo, o que significava que eu precisava tomar água mineral. Mas eu não tinha carro, então como funcionava a água mineral? Eu ia para o supermercado, comprava e vinha carregando um monte de água mineral. Eu morava 15 minutos andando do supermercado. Significa o seguinte, eu entrei no supermercado, fui lá, comprei água mineral, carreguei os meus 15 minutos, quando eu estava na porta do meu prédio, a coisa de água, o que era essas sacolas plásticas, estoura. Eu tinha 6 garrafas de 1,5 litro, 5 delas estouraram. Sobrou uma. Aí eu subo, eu chego em casa, a coisa já estava um inferno. Eu não sei se eu comi alguma coisa, acho que eu comi e queimei a comida, acabei de lembrar. Mas isso foi de menos, porque aí a coisa fica melhor. Eu chego no meu negócio, eu vou... Eu tinha que trabalhar no dia seguinte, e eu não estava com nenhuma camisa passada. Então, eu fui pegar o ferro para passar camisa. Mas eu não tinha prancha de passar camisa. Eu colocava na minha escrivaninha, eu morava no que era um alojamento de estudantes, que tinha 4 quartos naquele apartamento, o meu era um deles, e eu passava na minha escrivaninha. Quando eu passava, jogava uma aguinha ali para passar, legal. No que com a mão, porque faltava um negócio também para espirrar, jogava com a mão, estava num copinho. Eu bato no copinho e derrubo água por tudo, molho todos os papéis que eu tinha lá, molho a camisa, molho tudo. Com um detalhe que eu esqueci. Como só tinha uma tomada que eu chegava ali perto, para colocar o ferro, eu tive que dizer, lá na França, outra coisa das diferenças, é raríssimo, até hoje, na época já era, e hoje também, luz de teto não tem. Então, o que eu tinha era um abajur, só que eu tive que desligar o abajur. Então, a luz que eu tinha era a luz só do corredor. Então, estava meio passando na penumbra. E aí, ajudou a fazer essa bagunça. Não bastasse isso, aí aconteceu o seguinte, tinha descolado a sola do meu sapato. Eu fui pegar Super Bonder para colar a sola do meu sapato. Na hora que eu vou colar a sola do meu sapato, como toda boa Super Bonder, ela estava grudada. Aí eu fui fazer o seguinte, eu fui pegar a agulha que eu tinha para furar a Super Bonder. Eu peguei a agulha, furei a Super Bonder, colei a cola, claro que eu grudei o dedo, mas isso é o de menos. Só que era o seguinte, eu só tinha uma agulha. Como eu só tinha uma agulha, eu achei que eu precisava limpar a agulha da Super Bonder. Então eu peguei um papel, e agora que a história fica melhor de tudo, eu peguei um papel para puxar o papel, não me pergunte como, catapulta a agulha que gruda no meu olho. Dentro, na parte branca do meu olho. Não dá para ver a agulha aqui, na hora que está aqui eu não via. Aí eu peguei a mão, tirei. Aí eu fui no banheiro para ver o que aconteceu. Aí na hora que eu vou no banheiro, eu vejo a marquinha vermelha, falei, pô, a agulha estava aqui dentro do meu... Aí eu já fico meio tonto, meio zureta, dou uma deitadinha, levanto e fico bem. Aí eu viro para uma menina que morava no apartamento, era uma das 4 pessoas que tinha lá, e que ela usava lente de contato, então ela tinha colírio. Aí eu virei para ela e falei, você podia me emprestar o teu colírio? Ela virou e falou, claro, mas por quê? A gente mora aqui junto há um tempão, você nunca pediu colírio? Por que você precisa do colírio? É que entrou uma agulha no meu olho. Aí ela virou e falou, vamos para o hospital. Vamos para o hospital, porque pode dar tétano, vamos para o hospital. Aí ela e o namorado, acho que era o namorado que tinha carro, não sei se ela ou não, agora não me lembro mais, um dos dois, acho que ele, tinha carro, eles me levaram para o hospital, isso já era noite, sei lá, quase meia-noite, 11 horas, eu chego no hospital. Na hora que eu chego no hospital, legal, eu entro no hospital, o namorado dela desmaia, porque ele passava mal em hospital, então eu entro carregando o cara no hospital, e ele vira para mim, e aí o médico fala, não, o que ele tem? Ele falou, não, ele não tem nada, é só que ele passa mal em hospital. Entrou uma agulha no meu olho.
Aí o cara fala, olha, se entrou uma agulha no seu olho, eu estou vendo o pontinho, está vermelhinho aqui. Não, fez uns exames, está tudo ok, até porque pegou na parte branca, então não muda, você continua vendo igual, isso não tem problema. Só que você pode pegar tétano, então você precisa tomar uma antitetânica. Eu falei, tá bom, então deixa eu tomar antitetânica. Ah, não pode. Como não pode? É o seguinte, hospital aqui, isso aconteceu em 93 para 94, não sei, 94 já. Na época, o hospital na França não dava vacina, não pode. Então, eu precisava ir tomar numa farmácia. Só que à noite, na época, também não sei, mas no subúrbio, eu desconfio que não deve ter mudado, porque ainda tem muita história ruim no subúrbio de Paris. Mas o subúrbio de Paris era meio barra pesada. O que significa o seguinte, os drogados estavam atacando as farmácias para roubar a droga. Então, as farmácias, nenhuma farmácia ficava aberta, com uma exceção, que era uma farmácia. Como é que você... De novo, na época não tinha celular, não tinha nada disso. Como é que você resolvia isso aqui? Você precisava ir para a delegacia, que você liga da delegacia, que avisa qual é a farmácia, ele liga para a farmácia avisando que você vai, para você poder comprar antitetânica, mas não sei o quê. Então, legal. Aí, adivinha onde é a delegacia? A 1 quadra, 2 quadras de onde eu morava, que era 40 minutos do hospital. A gente vai até a delegacia, o cara liga. Adivinha qual era a farmácia de plantão? Em frente do hospital. Eu chego na farmácia de plantão. Na hora que eu chego na farmácia de plantão, acontece o seguinte, essa história você não conhecia, né? Eu chego na farmácia de plantão, o cara da farmácia fala, não, está aqui, custa não sei quanto, está aqui. Eu falei, então, tá bom, então pode me dar. Não, é o seguinte, na França, na época, os farmacêuticos não podiam dar injeção, eles só podiam vender a injeção. Aí eu volto no hospital, falei, então me dá a injeção. Não, eu não posso dar porque não foi comprado aqui. No dia seguinte, eu ainda tive que ir num consultório. Eu falei, agora já não dá mais. Eu falei, no dia seguinte, eu fui num consultório de um médico a marcar para tomar a injeção. Então, isso aqui também é para colocar em perspectiva, porque fala assim, não, pô, a coisa do Ricardo está lá na televisão, olha que vida bacana, as coisas são todas... Cara, tem muita história do que dá errado nisso aqui. Essa foi a minha experiência com estágio na França. Minha experiência com estágio nos Estados Unidos já foi diferente. Eu já fui mais velho nos Estados Unidos, aí foi o contrário. Aí eu tive a experiência de contratar. E aí foi muito diferente, porque uma das coisas que era marcantes lá, eu não sei se era exclusivamente do tipo de experiência que eu tive, que foi em Wall Street, mas era o seguinte, a primeira coisa é que a idade média do pessoal lá era muito mais velho do que era aqui. Eu lembro um banco que eu trabalhei antes, que chamava IBT, Itaú Bankers Trust. Era um banco de investimento que foi uma joint venture entre o Itaú e o Bankers Trust. E eu, na época, eu entrei em 98, eu tinha 27 anos. E umas tantas eu olhei e falei, eu era da metade mais velha da equipe, com 27 anos. Eu falei, caramba, parece startup de hoje, né? Enfim, e estava lá e me chamou a atenção. Eu falei, pô, esquisito. Em Nova York, o pessoal era muito mais... Eu já fui bem mais velho do que isso para lá, mas aí era o contrário, eu era dos mais novos. E a outra coisa, especificamente nos bancos, que foi onde tinha, como é que funcionava? Não tinha o conceito de estagiário, não existia. O que existia é o que eles chamavam de summer job, que é um cara que vinha por 3 meses para tocar um projeto específico, na maior parte dos casos, quase todos, não pago. Normalmente era um cara já de pós-graduação e muitas vezes das melhores faculdades que tinha no mundo. E os caras eram muito bons, e o que funcionava é o cara entregando um projeto legal, quase sempre o cara acabava sendo contratado, depois era o que acabava acontecendo. Então, enfim, de novo, eu não consigo dar uma forma mais ampla, mas as 2 experiências que eu tive, e desculpa aquela resposta longa, mas é que foi muito forte, muito marcante.